Vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 1. O texto diz assim: e do ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhes: mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão, ele limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Amém. Meus irmãos, trata-se aqui de uma narrativa de Lucas que teve por objetivo um evangelho dos atos, das ações de Cristo, e ele levantou essas informações por pesquisas profundas, e é por ele que nós temos informações com detalhes a respeito deste episódio. Observe os irmãos que ele começa dizendo no verso 3, no verso 1, que no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio
Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. É importante aqui, para a compreensão desse primeiro verso, algumas informações históricas. Os irmãos sabem que houve um período de silêncio de pelo menos de 400 anos entre o profeta Malaquias e João Batista. Foi um tempo em que a voz de Deus se cessou. Deus não falou, não levantou nenhum profeta, e só depois de 400 anos aparece João Batista pregando. E nesse tempo muitos eventos, muitas coisas aconteceram. Israel foi subjugado e num primeiro momento o mundo era dominado pelos persas. Os persas foram dominados pelo Império Grego, na pessoa de Alexandre o Grande, que consumou um sonho do seu pai, Filipe, que desejava helenizar o mundo com a cultura grega. A história informa que ele morreu sem conquistar isso, mas o seu filho, tomando partido dessa ideia com toda a sua bravura, ele espalhou a cultura grega pelo mundo conhecido de então. Um jovem que começou a governar, ter poder com 20 anos de idade, e o seu mandato, o seu poder durou pelo menos 13 anos, porque aos 33 anos ele morreu. E após a sua morte, o seu reino é dividido em 4 partes. E aqui nos interessa aqui a história de Israel, que foi dirigida pelos Ptolomeus e os Seleucidas. E foi nesse período em que se desenvolveu um tempo angustiante para Israel, pois Antíoco Epifânio, confrontando a lei do povo de Deus, a lei de Deus, o templo sagrado, ele profanou o altar do templo. Ele sacrificou no altar do templo uma porca. E com isso uma grande revolta se levanta entre os judeus e desencadeia um tempo muito triste, um tempo de grandes guerras, que é a conhecida na história como a Guerra dos Macabeus. Um homem chamado Matatias, muito revoltado com seus filhos, se levantam e lutam bravamente por aquele ato de Antíoco Epifânio. E a história revela que seu filho Judas deu continuidade ao ponto de afastar, pelo menos por um momento, aquele ato tão desastroso de adoração a outros deuses. Mas Roma surge na história com muito poder, e nós vamos perceber e pela história compreender que o Israel também é dominado neste momento pelos romanos. Os romanos então inserem um dos seus grandes generais para que domine Israel. E Israel agora dominado por esses homens, e há uma sucessão de reis até chegar em Herodes o Grande, o Edomita, aquele homem sanguinário, o homem mau, o homem malfeitor, que tinha uma insegurança muito grande, um homem que casou 10 vezes, um homem que mandou matar a sogra, um homem que mandou matar a esposa, um homem que, com medo de perder o trono para os filhos, quando os enviou a Roma para estudar, uma das suas irmãs, chamada Salomé, disse para eles vão estudar em Roma e vão voltar preparados para tirar você do trono. E ele não hesitou, mandou matar os filhos também. E é uma história muito triste deste homem, de Herodes o Grande. Tem muitos outros detalhes que não vêm ao caso aqui, mas só para que os irmãos se situem historicamente no verso de número 1. Este homem, durante a sua gestão, Jesus nasce.
durante a sua gestão, nasce João o Batista. E foi ele quem deu aquela ordem para matar as crianças, baseado numa inquisição feita aos magos, porque os magos disseram que havia sabido do nascimento de Cristo, e como ele era inseguro com relação ao seu cargo, ele ficou com medo daquele menino tomar muita simpatia, ser muito simpático e logo tirar ele do trono. Então ele solta a ordem para matar as crianças. E de tantas atrocidades que ele fez, chegou o tempo da sua morte. E o seu reino, então, é dividido conforme está aí no verso 1. O verso 1 diz que o império de Tibério César, que é o imperador que sucedeu César Augusto, ele está no seu ano 15. Se você fizer as contas entre o César Augusto e o Tibério César que o sucedeu, este verso de número 1 está inserido no ano 29 da era cristã. E o texto continua dizendo que, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. Observe aqui que Pôncio Pilatos era um governador romano, e ele assumiu o governo da Judéia porque um dos filhos de Herodes o Grande fez muitos males e foi chamado a Roma para dar explicações, e diante de tantos problemas, Roma então acha melhor colocar um próprio governador romano, que é Pôncio Pilatos. O texto segue dizendo que Herodes, um dos filhos de Herodes o Grande, e no caso aí é o Herodes Antipas, ele reinou na Galileia. E o seu irmão, que aqui na minha versão chama Filipe, que na verdade é Herodes Filipe, reinou na Itureia e na província de Traconides. E esta era a composição geográfica, política, e um momento em que Deus resolve levantar João Batista. Depois de 400 anos, sem esse povo ouvir a voz de Deus, depois de 400 anos, deste povo não ver nenhuma manifestação de Deus. É bem verdade que aqui o templo já estava erigido, o templo, já havia no templo os cultos, os sacrifícios, havia no templo todos os rituais da lei de Moisés, mas Deus não estava presente. E o verso 1 então descreve esse panorama político, da decadência dos homens que estavam na frente do poder. E digo aos irmãos, é nesses momentos difíceis que Deus levanta os seus profetas. O verso 2 nos traz agora a condição espiritual. Vejam vocês, verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Olhem vocês que há dois sumos sacerdotes citados, Anás e Caifás. Na verdade, a lei de Moisés dizia que apenas um era o sumo sacerdote e não dois. E por que a razão do verso citar Anás e Caifás? Anás foi deposto por um dos imperadores por problemas que ele trazia, por grandes conflitos que ele gerava na nação judaica. E então, uma sucessão de sumos sacerdotes foram sendo colocados. Os historiadores falam em pelo menos 28 sumos sacerdotes que foram colocados e tirados, colocados e tirados, colocados e tirados, até chegar em Caifás, que na verdade era genro de Anás, que por mais que ele estava fora do cargo, ele tinha muita articulação
Ele tinha muitos caminhos, muita autoridade perante o povo, perante os presidentes, o Pôncio Pilatos, inclusive, e ele conseguiu colocar o próprio genro no comando religioso. Se a política estava ruim, também estava ruim a questão religiosa, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, e Deus não tinha outra alternativa. E como nós já ouvimos nesta noite aqui, o Senhor trabalha por caminhos que a gente não imagina, por caminhos que a gente não entende. Ele então não vai no palácio, porque o palácio estava corrompido. Ele não vai no templo, porque o templo também estava corrompido. Ele então vai ao deserto, e João Batista estava no deserto. Digo para os irmãos, à guisa de introdução, Deus acha os seus profetas nos lugares mais inimagináveis e levanta ele. Nos momentos difíceis, nos momentos angustiosos, nos momentos em que a gente olha e diz, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o Brasil, não tem mais jeito para o mundo, não tem mais jeito para as nações. Não tem, enquanto Deus não levantar um João Batista. Pode ser que nesta noite há entre nós um João Batista. Este mundo pode ser a sua família. Este mundo caído pode ser a sua casa. Este mundo cheio de problemas pode ser o seu emprego. E Deus pode te levantar ali como um arauto, como um pregador, como um grande missionário para mudar essa situação tão caótica. E o texto diz então que veio no deserto a palavra de Deus a João, que é filho de Zacarias. Os irmãos devem se lembrar que o nascimento de João foi um milagre. João, que é filho de Zacarias, com Isabel, ele era sacerdote e chegou na sua escala. Era uma coisa muito difícil, havia muitos sacerdotes para oficiar no templo. E a Bíblia diz que caiu, deu sorte, que na verdade não há sorte, foi uma providência de Deus, que um certo dia era a agenda de Zacarias no templo. Isso o irmão pode verificar no capítulo de número 1 e o versículo de número 5 do próprio Evangelho de Lucas. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Eles eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse-lhe a ele, e o texto diz que ele se turbou, ele caiu de temor sobre ele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Então a história do João já começa no milagre desde o início. E o Deus que começa uma boa obra, irmãos, ele é poderoso para concluir. Por mais caótico, por mais difícil que seja a sua história, por mais triste que seja a sua história, para Deus nada importa. Ele vira do avesso aquilo que precisa virar, mas Ele cumpre os seus propósitos na vida daqueles que temem ao seu nome. E Zacarias então veio, e o anjo disse: ele virá e será cheio do Espírito Santo. E de fato isso acontece. O João nasce
e tem um jeito para cá entre nós meio estranho, comia uma comida estranha, vestia algumas roupas estranhas para o tempo e muito mais estranhas para nós também. Mas era um homem que estava conectado em Deus. Deus o havia escolhido para mudar a situação. Deus o havia escolhido para que ele fosse o precursor do Messias. Se a política estava ruim, se a religião estava ruim, Deus levantaria João Batista para mudar aquela cena. E nesses últimos dias, nesses últimos momentos da igreja na terra, onde a política está ruim, onde a religião está ruim, para todo lado você vai ter problema, para todo lado você vai ter angústia, Deus quer nos levantar com poder, com força, com graça, para pregar uma mensagem de vida, uma mensagem que muda, uma mensagem que transforma, uma mensagem que liberta, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alento, uma mensagem que traz ao coração do homem vil, pecador, a vitória, o caminho para o céu. E eu quero rapidamente analisar com os irmãos o que é que esse homem pregou, o que é que ele pregava. Portanto, quero analisar com vocês os versos lidos, a pregação e o pregador. Vejamos aí, versículo de número 3: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Um primeiro ponto a ser destacado é que o João Batista não era o pregador de quatro paredes. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, os pregadores, só querem pregar nos púlpitos, só querem as multidões para ouvi-los dentro das quatro paredes. Mas vejamos que o João, naquele momento caótico, ele sai, ele não vai ao templo, ele vai ao deserto. Mas no deserto não tem ninguém. Tem, se tiver pregação do evangelho cheia, não são do Espírito Santo, se precisar o povo sai de Jerusalém, como aconteceu aqui, sai de todas as partes da Judéia e sobe lá perto do Rio Jordão e vai ouvir o pregador João pregar, porque ele prega a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz ao homem a sua situação vil. Outro detalhe que podemos extrair, vejam ainda no versículo de número 3, que ele pregava o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Hoje, muitas das vezes o evangelho é pregado e muitos acham que quando ele é pregado genuinamente, da maneira que deve ser, ele afasta as pessoas. E então se falam ou se pregam o evangelho da adesão. Venha como você está e fique da maneira que você quiser. Mas observe os irmãos que o João pregava dessa maneira. Ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Sem arrependimento não há salvação. Sem renúncia não há perdão para os pecados. Que o Senhor nos ajude nesses últimos dias, a nós os atalaias, a pregar o arrependimento. Venha Jesus, Ele está de braços abertos, Ele vai te receber, Ele vai te curar também, mas você precisa se arrepender. Se não se arrepender, não tem céus abertos, não tem bênçãos celestiais. Pode ter isso, pode ter movimento, pode ter aquilo outro, mas as portas dos céus não se abrem para aqueles corações que não são arrependidos. João pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos para perdão dos vossos pecados. E ele dizia que o sinal público disso era o batismo. Batismo significa imersão, mergulho na sua totalidade. O homem deveria mergulhar-se no arrependimento para o perdão dos seus pecados. Uma terceira coisa que podemos olhar na pregação de João é que João pregava a Bíblia.
Bíblia, João pregava a palavra. De vez em quando a gente encontra as pregações por aí que são egocêntricas, que levantam o astral do povo no domingo, que fica elétrico, que fica radiante, mas na segunda-feira está pobre, está sem força, está sem ânimo. Mas o evangelho de Jesus, ele te levanta hoje, te mantém amanhã, e vale para terça, vale para quarta, vale para quinta, vale para sexta, vale para sábado, porque é o evangelho da palavra de Deus. Por que eu digo isto? Porque o verso 4 diz que, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Na verdade, aqui é uma citação de Isaías capítulo 40 e o versículo de número 3 e 4, onde essas mesmas palavras são ditas: que, ó vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Havia naqueles tempos, quando o imperador, quando o rei ia visitar uma província longínqua, ele mandava os seus engenheiros na frente, olhar a estrada, ver se tinha estrada, ver se a estrada não estava ruim, ver se tinha condição da carruagem do rei passar. E João vem nesse propósito, ele vem antes de Jesus olhar a estrada, ver como é que ele estava, e ele vem como um precursor, aquele que vem primeiro, preparando o caminho e dizendo: endireitai-vos as vossas veredas. O rei está chegando, e quando o rei estiver chegando, ele vem, e todo vale se encherá, e todo outeiro que também se abaixará, e tudo que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Queridos irmãos, noutras palavras, o João estava pregando e dizendo: olha, diante do rei, diante do Altíssimo, diante daquele que tudo pode, não tem homens grandes, não tem montes, não tem outeiros, não tem caminho que não se endireita, porque ele está chegando e ele vai endireitar, e todos os montes, todos os homens altivos, os soberbos, terão que se encurvar. Se encurvar por quê? Porque o rei está chegando, e o rei está passando, e todo vale, onde tem lágrimas, onde tem pecado, onde tem angústia, onde ele chega, tudo se enche, tudo se preenche. Esse é o evangelho de Cristo, que preenche o vazio do coração do homem. Billy Graham, um grande pregador, um grande missionário, que fez muito uso da palavra de Agostinho, de uma frase muito conhecida, que dizia: o homem tem um vazio do tamanho de Jesus. Nada preenche este vazio. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter um grande saber, ele pode ser um poliglota, ele pode ser um homem analfabeto, mas se ele não tiver Jesus, falta alguma coisa. Ele pode ter tudo nesta vida, mas se não tiver Jesus, falta alguma coisa. E todo vale se enche quando ele chega, quando o evangelho da salvação chega, quando a palavra do evangelho chega, ela preenche este coração. E a palavra e a pregação de João era isto: a de que o Cristo viria, de que o Senhor viria, e de que ele era apenas uma voz, e que ele prepararia este caminho, e que a sua presença, que este evangelho endireitaria os caminhos tortos. Esse evangelho faria com que todo monte, com todo outeiro se abaixasse perante ele. Que este evangelho, que este Jesus, que essa salvação endireitaria os caminhos tortos. Alguém diz: não tem jeito. Tem, para o evangelho tem jeito. Alguém diz: não é possível. Para o evangelho é possível, porque ele endireita, ele coloca no prumo. É só o homem crer, receber na sua vida a palavra fiel e verdadeira de Cristo, que ela é poderosa para mudar a sua vida. Então João pregava o evangelho, João pregava a palavra de Deus, ele citava o profeta Isaías.
Um outro dado interessante é o verso de número 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Quando esse Cristo chegasse, quando Cristo chegar, disse João que toda a carne verá a salvação. Isto aconteceu comigo, isto aconteceu quando o evangelho foi pregado para nós. E quando Cristo chegou até nós, a salvação veio junto. Ela entrou em nosso coração, ela mudou o nosso ser, ela mudou a nossa vida. O versículo 7 diz que dizia pois João a multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Uma outra questão sobre a pregação de João é que João não escolhia o seu público. João pregava para todo mundo. Quem dera que nos nossos dias os pregadores começassem a pensar nisso. Pregue para todo mundo, pregue para o malfeitor, pregue para o ladrão, pregue para o macumbeiro, pregue para este, pregue para aquele. E João pregava, ele não escolhia auditório, o auditório vinha até ele e dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Tem muita gente enganada com o poder do evangelho. Acha que se pregar a Bíblia as pessoas somem, as pessoas vão embora os que não são convertidos. Desistem de Deus aqueles que não alcançaram a fé genuína. Mas aqueles que receberam a salvação no seu coração, ouve atentamente a palavra de Deus. E aquele público, segundo o que está aí nos versos seguintes, era um público heterogêneo. Ali tinha doutores, ali tinha malfeitores, ali tinha publicano, ali tinha soldados, tinha de tudo naquela multidão. E João não adequou o sermão por causa da multidão. Ele falou a palavra de Deus como ela é. Que o Senhor nos ajude a ser fiel na proclamação do seu evangelho. Independente de quem seja, a verdade é uma só. Ela vale para mim, ela vale para você, ela vale para aquele, ela vale para o outro, ela vale para o que tem dinheiro, ela vale para o que não tem dinheiro. Não importa, a mensagem é uma só. Dizia João: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E alguém disse: como pode haver conversão numa pregação dessa? Uma pregação tão dura, uma pregação tão difícil de ser ouvida. Não é possível haver conversão nisto. Mas nós nos enganamos, porque está aí nos versos 9 em diante. Verso 10: e a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? De certa maneira, João dizia aos seus ouvintes: quem foi que enganou vocês a fugir da ira futura? Quem foi que disse a vocês que não haverá um julgamento de Deus sobre esta geração? E talvez se eu estivesse lá eu diria: hoje não haverá nenhuma conversão. O João pegou pesado demais, o João pegou duro demais. Mas o texto nos informa que a multidão voltou-se para João e disse: o que faremos, pois? E ele destaca nos versos seguintes, versículo 11: respondendo disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Olha João ensinando o amor de Deus, o mandamento de Deus: amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo de número 12: quem mais chegou perante João para querer saber o que fazer? Os publicanos. Versículo 12: chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Que carinho! Depois de uma pregação tão dura, os publicanos chegam perante João e dizem: mestre. E João não era membro do sinédrio, João não estava no colegiado dos fariseus, João não era um saduceu,
mas ele é chamado de mestre. E os publicanos, os irmãos sabem que era um povo muito odiado pelos judeus, pois era dos próprios judeus que eles cobravam os impostos altos. E o texto revela: e disse-lhes: não peçais mais do que vos está ordenado. Os publicanos haviam uma concessão pública de cobrança de impostos. Os imperadores, os presidentes, os governadores davam a concessão para algumas pessoas cobrar os impostos. E esses eram os publicanos. E quando eles cobravam os impostos, que digamos que eram R$10, eles cobravam R$100. E João disse para eles: olha, não peçais mais do que vos está ordenado. Vocês precisam mudar de vida, vocês precisam mudar de atitude. E o que é isto? É o evangelho que muda, é a pregação que o João fez, que mudou o caráter dos publicanos. Até então os publicanos, pelo menos esses que aqui estavam, cobravam o dobro, o dobro, o dobro, do dobro, do dobro. E com isso fadigava as pessoas com os impostos. E João disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Queridos irmãos, o evangelho de Cristo não tem meio termo. É a espada que atinge lá, atinge cá. E quando o homem chega arrependido perante Deus, com seu coração aberto, a salvação entra no seu coração e há uma grande mudança. Vocês devem se lembrar aqui do caso de Zaqueu. Zaqueu era um desses que estava na lista de publicanos. E ele desejou ver a Jesus e não conseguia, e subiu numa árvore para ver Jesus. Mas para sua surpresa, quando Jesus passa embaixo daquela figueira, olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque eu vou na sua casa comer um churrasco. Mas o senhor não vai na minha casa, eu sou um publicano, eu sou um malfeitor. Vou na sua casa, você também é filho de Abraão, eu vim aqui para te salvar. O evangelho que João pregava era um evangelho que transforma até os publicanos. Não perca a esperança, meu irmão, não perca a esperança, minha irmã, com maridos descrentes, com filhos descrentes. O evangelho de Jesus salva eles também. Continue orando, continue pregando, mas pregue a verdade, fale a palavra de Deus, que essa palavra vai promover mudança na vida dos publicanos também. Mas tem um outro grupo aí que está no versículo 14, que eram os soldados. E os soldados era aquilo, né? Olha, vi alguém praticando alguma ilicitude, olha, faz de conta que eu não vi, mas sabe, né? Tem um cafezinho aí e nós precisamos negociar isto para que este acontecimento não chegue nas autoridades e você não seja punido. E olha o que João disse para eles aí, versículo 14. E um dos soldados interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E eles lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Olha que coisa preciosa o evangelho. Ele muda até o homem corrupto. O homem corrupto, quando se submete à palavra de Deus, ela transforma o seu caráter, ele passa a ser um homem honesto. E veja ainda o versículo de número 15: estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seriam Cristo. Pregação tão dura, tão difícil e às vezes até de ser ouvida, e no final ele pregou tão bem, mas tão bem, que o povo achou que ele era o Cristo. E chega a tentação. Ô João, como você pregou muito bem hoje, João, que eloquência, que palavra de Deus. Olha, João, eu acho que você já é quase Deus. E olha a resposta do João, está nos versos seguintes. Respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo.
Outra lição aos pregadores: quem promove a mudança é o Evangelho, quem transforma é Jesus. Pregador é nada, ele é pó, ele é cinza. E João dá lição a nós pregadores nesta noite e dizia àqueles homens: eu vos batizo com água, a água lava por fora, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O fogo é um agente purificador, o fogo penetra nas profundezas. Pedro, na sua das suas cartas, diz que assim como o fogo refina o ouro, Cristo também, através da provação, ele nos trata, ele tira as escórias, ele tira as impurezas. É o fogo do Espírito Santo. João diz: eu batizo com água, mas ele tem mais poder, ele tem fogo, e o fogo dele consome a impureza, o fogo dele consome a vaidade, o fogo dele consome todas as arestas que vêm junto com o homem vil e pecador. E disse João: ele vem, ele tem uma pá na sua mão, ele tem um machado. Ele não vai cortar no tronco, porque se ele cortar no tronco, esta árvore pode brotar novamente com a mesma essência, mas ele vai na raiz, ele vai limpar, ele vai deixar tudo limpinho. O apóstolo João, lá no seu evangelho, fazendo menção a isto, ele disse que João dizia que ele testificava da luz, mas ele não era a luz. Ele falava a respeito de Cristo, mas ele não era o Cristo. Que esta mensagem de João ecoe em nossos corações nesta noite, nos moldando, nos advertindo, nos ensinando como devemos pregar, o que devemos pregar, a quem devemos pregar, e mostrar que quem liberta é Jesus, que quem transforma é Jesus, que quem salva é Jesus. Ele é o maior, ele é o grandioso, ele é o Salvador, ele é o misericordioso, e a sua misericórdia, a sua graça basta, ela é suficiente para mudar o publicano, para mudar o soldado corrupto, para mudar o sacerdote que está desviado, para mudar o assembleano que não tem mais o evangelho no seu coração. Esta palavra modifica todo e qualquer ser humano que se rende a ela, se rende ao evangelho, se rende à palavra de Deus, e ela vai te mudar, porque ela é poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe, e que a sua palavra produza em nós os efeitos para os quais ela foi proposta. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero perguntar a alguém se nesta noite deseja render-se a Cristo, a sua palavra, a palavra de Deus, essa palavra que muda qualquer situação, seja ela qual for. Ela é poderosa para modificar o seu ser, a sua vida. Para você que não professa a fé em Cristo, este é o caminho, não há outro. Haverá um tempo em que o Senhor fará a diferença do joio e do trigo. Ele vem com a pá, ele vai limpar, ele vai deixar a palha de lado, vai colocar o trigo no celeiro, e a palha será queimada com fogo. Venha para Jesus. Ele te chama, ele te ama, ele quer a sua vida, ele quer mudar o seu ser, mudar a sua estrutura, mudar o seu caráter, mudar as suas ações. Basta se render a este Cristo que salva, que liberta. Se entre nós não há aqui, se pela internet ainda há alguém, se houver alguém que faça um propósito nesta noite, entregue a sua vida a Cristo, se renda a Ele, para que Ele mude o seu ser. Esta é a palavra, este é o evangelho que muda e que transforma, e que nós, a igreja do Glicério, a igreja missionária, devemos propagar com fidelidade. Deus abençoe.